viver só no meu eu superior, não vai realizar nada. Nós precisamos dessa estrutura de realização aqui na Terra, que é essa fonte chamada ego. E nós temos uma outra estrutura, que é uma estrutura que nos dá o senso de direção e de sentido para a vida, que é o eu-alma. O eu-alma, se nós podemos dizer que ele está localizado em alguma parte do nosso corpo, seria mais ou menos aqui na nossa glândula timo. É o sentimento, o sentir, o que dá sentido e tempero à vida. Quando nós conseguimos que essas estruturas funcionem de uma forma coordenada, a alma sendo o nosso guia, dando sentido para a vida, a gente entendendo a razão e a função de cada emoção, de cada sentimento, que são recados da alma para cada um de nós. Cada sentimento possui uma expressão de alma pertinente a cada um de nós. Alegria, tristeza, amor, angústia, bondade, tolerância, todas essas sensações são recados da alma para a gente, nos dando como um guia mesmo, um caminho a ser seguido. Então, quando essas estruturas funcionam de uma forma coordenada, nós temos plenitude na vida. Nós estamos fluindo de acordo com os planos divinos para cada um de nós. Então, nosso trabalho evolutivo é fundamentalmente trazer toda essa gama de conhecimento que está aqui no inconsciente para o consciente. Eu disse gama de conhecimento, mas na verdade são as nossas potencialidades divinas. A gente assumindo cada conteúdo que já faz parte, já está em nós, somos nós. Os 10% de consciência, na verdade, trabalham muito pouco. Nós trabalhamos com o inconsciente muito mais do que pensamos. A intuição, ela vem muito disso aí. Ela não passa pela consciência. A tradução dela é que pode passar. Mas aquela sensação que nós sentimos é o inconsciente funcionando. Aquele alarme que toca dizendo que nós estamos em perigo é o inconsciente funcionando. Na sua estrutura de proteção que cada um de nós traz. Aquela ideia genial que brota de uma hora para outra e a gente resolve abraçar aquela ideia e seguir em frente, é o eu superior falando com a gente através de uma estrutura do inconsciente, porque ele funciona no inconsciente. Então, quando nós estamos atentos a essas situações da nossa vida, a essas percepções, nós estamos assumindo o ser espiritual que nós somos em sua totalidade. Então, vamos lá? Unidade, separação e unidade novamente. A individuação é um aspecto essencial da força da vida universal. A vida criadora está sempre se movimentando, sempre se estendendo, expandindo, contraindo. Esses são os nossos movimentos de evolução. E às vezes a gente não entende muito bem e fala assim, eu estou meio deprimido hoje, não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque de repente você se fecha e fica mais introspectivo e acha que porque não está expansivo, brincando com todo mundo, falando pelos cotovelos, tem alguma coisa errada. Não. Nós temos que aprender a perceber os movimentos da alma. E os nossos movimentos de alma são muito semelhantes aos movimentos da natureza. Nós funcionamos assim. Então nós temos momentos de expansão, em que voltamos para fora para a realização, e temos momentos de introspecção, em que elaboramos internamente as nossas experiências de vida. Então não quer dizer que você está deprimido. Apenas está se voltando para dentro para elaborar as experiências pelas quais está passando, para daqui a pouco novamente fazer o quê? Um movimento de expansão. Então é entender o ritmo da vida. Todos nós temos um ritmo único. Nós somos patrimônios espirituais únicos. E cada um tem o seu caminhar nesse processo de individuação. A proporção que a consciência individual vai se separando cada vez mais de sua fonte original, e esse é o nosso movimento primeiro, né? Quando a gente sai, quando nós somos criados por Deus, a nossa consciência divina toma o seu caminho evolutivo aqui na Terra, nós somos separados, nós temos a impressão, na verdade, de que somos separados da divindade. E a nossa estrutura física é uma estrutura que cria essa ilusão de separação. Nós olhamos para o outro e imediatamente pensamos, eu e o outro.
E nós temos essa sensação de estarmos separados, né? Aquele pecado original, que nós saímos da criação. E por termos essa sensação de separação, todas as vezes, para a maioria de nós, em que passamos por situações de perda ou de separação, é muito doloroso, porque nos remete a essa memória de separação. Quando nós estávamos lá unidos ao Criador e agora estamos fazendo esse nosso caminhar de retorno a essa unidade, da consciência dessa unidade. Então, fazer esse processo passa também por nós entendermos que essa separação é ilusória e começarmos a sentir e a trabalhar o sentimento de unidade, porque essa ilusão é muito forte. A gente não lida bem com perda, seja ela qual for, de pessoas, de situações, de nossa história, separações, afastamentos, porque nos remete a essa memória. Então, toda vez que isso acontece, o nosso trabalho deve ser da gente de realmente se conscientizar. Não, espera lá. Está doendo, mas como eu vou me colocar diante dessa situação? Eu vou me apegar ao corpo emocional que já tem essa sensação de dor, ou eu vou fazer um trabalho de consciência no sentido de procurar fazer um movimento contrário? Porque quando nós nos ligamos à fonte de uma forma verdadeira, a gente vai se nutrindo e se preenchendo da energia que é verdadeira e que nos deixa conectados a todos. Então esse é um processo importante, porque quando a gente vai fazendo essa separação, a nossa consciência esquece a sua essência e os seus próprios princípios e leis, até dar a impressão de ser uma entidade totalmente separada. Quanto mais nos sentirmos separados da fonte criadora da vida, que eu particularmente dou o nome de Deus, mas respeito qualquer nome que vocês deem a ele, né, ou a essa fonte criadora de vida, essa consciência divina maior, né? Cada vez que nós, quanto mais separados nos sentimos dele, maior são os nossos processos de dor e sofrimento aqui na Terra. Quanto mais próximos a essa fonte, no sentido de despertarmos a nossa consciência para a sua existência, isso se transformar num sentimento de vida, menos dor teremos na vida. Em seu estado atual, a existência individual está associada ao ego e, portanto, identificando-se com a existência separada. Por isso, a impressão que o indivíduo tem é de que renunciar ao ego é uma aniquilação de sua existência pessoal única. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, nos criou com essas estruturas todas. Então nós temos um eu superior que nos puxa para a unidade. E nós temos um ego que tem uma função divina, mas que na sua função ele nos identifica com tudo o que é da terra, do que é material, com tudo que é a nossa personalidade. Né? Então, nós temos essas duas estruturas num jogo de força, na verdade estimulando o quê? Os conteúdos saindo da inconsciência para a consciência. Então, quando eu me identifico com a minha personalidade hoje, né, uma mulher com 2 filhos, com uma história, com uma posição, com a minha vida aqui na Terra, quando eu me identifico com isso, automaticamente eu tenho medo de perder tudo isso. Então eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que meus filhos morram, eu tenho medo de perder a minha posição, eu tenho medo de perder, porque como você está identificado, e essa identificação gera uma suposta segurança, o que vai acontecer? Eu vou tentar controlar as situações para continuar na sensação de segurança. Só que tudo isso é ilusão também. A grande questão é a gente ter consciência que o movimento egóico é importante, esse movimento do ego, né, com eu superior, é importante para a própria evolução. Eu vou viver as experiências que a minha personalidade hoje me permite viver e vou viver em sua plenitude, com tudo aquilo que ela tem para me ensinar. Porque nesse jogo de forças, o que está sendo trabalhado? Os meus conteúdos. Mas eu tenho que ter consciência, fundamentalmente, de que eu sou um ser espiritual passando por uma experiência aqui na Terra. Que a minha personalidade hoje, ela é importante, viver as suas condições, viver as suas funções, mas sem me apegar a nada disso.
E jamais ter medo de movimentação. Essa questão da gente buscar segurança numa vida que é impermanente, em geral, é o nosso grande movimento que traz dor e sofrimento. Porque a gente quer ter segurança por conta do ego. O ego é aquilo que nos identifica com a vida presente. Então ele faz todo o movimento de querer controlar e nos tornar seguros de uma determinada situação. Enquanto o eu espiritual está dizendo, entrega, confia. Existe uma coordenação maior para tudo que acontece na sua vida. Quando é que você vai aprender com as suas experiências? Quando a gente vai realmente se conscientizar de que somos seres espirituais, passando por experiências aqui na Terra. E por mais que amemos as situações e as pessoas à nossa volta, elas passarão pela nossa vida. Mas nós somos eternos. Elas também. E cada um de nós temos caminhadas únicas. Então elas passam pela nossa vida. A conexão verdadeira e real e permanente é aquela estabelecida pelo amor verdadeiro. Não por interesses ou situações ou por medos de perder determinada situação. Porque tudo isso que transmite medo e insegurança está identificado com a força egóica. A força divina não tem medo, ela confia. Quando nós aprendemos a confiar na vida, a gente entrega qualquer situação. Porque a gente vai extrair dela o melhor e soltar. Passa. E a intuição, que é a nossa forma genuína de conexão com a nossa alma e com o nosso eu superior, ela vai ser o nosso caminho na vida. Se a gente se conectar a ela, o nosso caminho vai fluir da forma que tem que ser. Quando nós identificamos com o ego, a gente acha que tem o controle da situação na mão. E aí nós muitas vezes nos precipitamos, porque o ego é uma estrutura danada. Ele vive dessa identificação, das estruturas dessa identificação, agora ele não vive no momento presente. Ou ele está no futuro antecipando situações e nos causando ansiedade, ou ele está no passado da nostalgia, nos causando a angústia, a depressão, a tristeza. Ou seja, ele nos tira o foco do momento agora, que é o momento onde a consciência age. Se nós somos seres conscientes, nós estamos conscientes do aqui e do agora, que é a nossa ação no momento presente. Se nós estamos estruturados com o ego, se nós estamos sendo coordenados pelo ego, em geral nós vivemos ou no passado ou no futuro, só não vivemos no momento presente. Eckhart Tolle, ele escreveu um livro que ele fala eminentemente da estrutura egóica. As pessoas conhecem muito o poder do agora dele, né? Mas ele tem um livro maravilhoso que é o Despertar de uma Nova Consciência, em que ele coloca essas estruturas egóicas de uma forma fantástica. Ele fala desse corpo emocional de dor e ele diz o seguinte: a gente não tem que ter medo do ego. Ele é uma estrutura importante. O que a gente tem que fazer é acender a luz da consciência, porque aí a luz da consciência ilumina todas essas estruturas que ele faz provocar o caos e você passa a agir em face da situação. Então, trabalhar com essa estrutura egóica, ela é importante. Vamos lembrar isso, porque às vezes as pessoas, e no meio espiritualista, as pessoas batem muito em cima do ego. O ego é divino. A função dele é divino, como tudo que existe na criação tem uma função divina. A questão é nós colocarmos o nosso ego sob a coordenação do nosso eu divino. E não ele ficar coordenando a nossa vida, buscando controlar pessoas, situações, manipular. Isso tudo são estruturas que a gente tem que deixar para trás. E assumirmos realmente essa nossa condição divina. Utilizarmos o ego, do ego, para a nossa realização. Porque ele é essa estrutura que nos aterra. O ego, quando distorcido, faz de si mesmo uma parte separada da vida universal, que pode ser reencontrada nas profundezas do eu. Podemos ter acesso imediato a essa vida se assim desejarmos. Quando o ego se torna suficientemente forte para correr o risco de confiar em outras faculdades que não as suas capacidades conscientes, limitadas, encontramos uma nova segurança que nem sequer sonhávamos existir.
Só que fazer isso é muito difícil, né? Porque ele coloca em dúvida. Mas será que é isso mesmo? Será que eu posso entregar essas coisas que eu estou sentindo para a providência divina? Será que eu posso confiar e soltar tudo isso que eu penso que eu estou controlando e fluir com a vida, com aquilo que a intuição me diz? Quantos de nós têm coragem de fazer isso? Porque surge a dúvida. E se não der certo? Mas e se eu não entender, se eu não estiver entendendo muito bem a minha intuição? Vai que algum espírito aqui me perturbando o juízo, em vez de ser a minha intuição? A gente começa a colocar em dúvida. Por conta do quê? Do medo. A estrutura do ego é uma estrutura que ou está baseada na raiva ou está baseada no medo. Mas ainda assim, todas elas possuem uma finalidade. Que é outro tema de palestra que não de hoje. Ao se religar com o eu superior, você removerá a incerteza e o conflito. Descobrirá a segurança e habilidades interiores para agir que não lembrava existir em você. Isso é fantástico, gente. Quando a gente consegue realmente confiar nessa estrutura divina, né? Confiar de que existe algo em nós que é divino e que pode nos conduzir nessa vida. E a gente se entrega a isso, desaparece o medo, desaparece a dúvida. A gente tem uma segurança e uma força de realização fantástica. Por quê? Porque é o eu superior que está conduzindo o ego e não mais o inverso. No eu superior estão as funções do poder e da energia. As funções da inteligência que resolvem todo conflito e fornecem soluções para problemas aparentemente insolúveis. Todos os si e os mais da vida prática diária se soltam, não por meios externos mágicos, mas por sua capacidade crescente de lidar com tudo o que acontece como parte integrante de você mesmo. Além disso, você desenvolve uma capacidade ampliada de sentir prazer, o que é direito seu. Porque no eu superior, nesse caminho, nesse poder, nessa realização, também está o sentido de você ter uma vida prazerosa. Né? O prazer, ele é também um guia seguro da nossa vida. A gente busca de diversas formas. Só que a gente busca onde verdadeiramente não encontramos. Muitas vezes utilizamos de medicamentos, às vezes de droga, às vezes do álcool, às vezes de uma falsa sensação de prazer, mas o prazer real é aquele sentido na alma. É aquilo de você olhar uma linda paisagem, aquilo bater dentro de você e você se identificar aquilo. Por quê? Porque você reconhece a divindade em tudo que existe. Esse é o êxtase espiritual. E o êxtase é prazer. Né? E sentir prazer é um direito, não é um pecado. Porque a nossa ideia de prazer também está muito associada ao pecado. Durante milênios nós reencarnamos, com todo respeito, em diversas religiões, em que sentir prazer era pecado. Isso se transformou numa crença que vibra lá no inconsciente. Então muitas pessoas se sentem culpadas por estarem gozando a vida de alguma forma. Não, mas se sentem cobradas de alguma forma. Ninguém está cobrando, é interno. É o inconsciente vibrando em formas de crenças que estão ali e que precisam ser trazidas à tona para que a gente desnude tudo isso, né? E crie outras crenças mais saudáveis que nos impulsionem a uma vida mais plena. Ego partido, pecado original. Vamos entender o que vem a ser isso, né? Que a gente paga por um pecado que não cometeu, não é isso? A gente não fala isso? A palavra pecado tem sido incompreendida ao longo dos séculos. Traduzida de forma literal do grego antigo, pecado significa errar o alvo, como na situação de um arqueiro que falha em atingir o ponto de mira. Assim, pecar significa errar o sentido da existência humana. Corresponde a viver de maneira desorientada, cega e, portanto, sofrer e causar sofrimento, o que indica, de fato, o distúrbio inerente à condição humana. Ou seja, errar o sentido da existência humana é a gente dar voz a esse ego partido, distorcido, que não está sendo utilizado na sua verdadeira função, ao invés de deixarmos o eu superior conduzir a nossa vida, porque no eu superior estão os nossos planos divinos.
Nós sabemos o que viemos fazer aqui na Terra. O sentido da vida está justamente a gente aprender a ouvir a nossa alma. Qual o sentido que a alma está nos dando? Para onde ela está nos levando? Vamos traduzir as nossas sensações corporais, porque elas falam para a gente. Né? Geralmente a angústia é uma sensação comum a todo ser humano. A angústia, ela tem um recado muito claro, em que a gente precisa fazer mudança na nossa vida. Né? Então, quando a gente evita tomar uma decisão que pode causar uma mudança, a gente sente angústia, o peito está apertado. Ou significa que o caminho que a gente pegou não é aquele que a alma escolheu. Nós estamos muito egóicos, estamos esquecendo de ouvir essa alma. Então, a nossa ação está destoando daquilo que a alma deseja. Então, ela se fecha, e quando ela se fecha, o peito aperta. Então, existem recados que a alma nos dá, para justamente que a gente possa acertar o alvo da existência, que é cumprir os nossos planejamentos divinos aqui na Terra. Todos nós nascemos para realizarmos os planos divinos. E quando a gente se realiza, é Deus que se realiza através de nós. Ter a consciência desse eu superior é justamente ter essa consciência. Quando eu me realizo nesse mundo, é Deus realizando através de mim, porque eu expresso a sua consciência em mim. Então a gente escuta essa consciência. Não aquela consciência 10%. Já é aquela consciência luz com C maiúsculo. O ego se identifica com a forma, o que basicamente corresponde a formas de pensamento, formas físicas, formas emocionais. Isso resulta de uma total falta de consciência da nossa ligação com o todo, da nossa unidade intrínseca com todos os outros e com a nossa origem. Ter consciência da nossa origem é fundamental. Esse esquecimento é o pecado original. O sofrimento, a ilusão. Então, volto a falar. Né? Sair do pecado é lembrar que a nossa existência é muito maior que tudo isso. É não nos identificarmos com essa ilusão da vida aqui na Terra. E que, com nada que se apegue a isso. Não é não dar importância às pessoas, não dar importância às nossas experiências. Pelo contrário, é dar importância a tudo isso, mas sem se apegar. Com a consciência de que são experiências. Experiências para que a gente se realize, para que a gente cresça, para que a gente expanda, para que a gente aprenda. Mas a nossa identificação tem que ser com a nossa origem, com a nossa fonte, com o nosso eu superior, com o divino em nós. Quando essa ilusão da separação governa tudo o que pensamos e fazemos, que tipo de mundo criamos? O nosso. Basta ler os jornais. As pessoas que começaram a experimentar o imediatismo dessa vida mais ampla, numa renovação de energia, embora pareça paradoxal, descobrem que quanto mais energia oferecem, mais energia renovada geram em si mesmos. Essa é a lei do princípio de vida universal. Né? Quanto mais dá, mais tem. Mas para o estado separado, que opera dualisticamente, parece lógico que quanto mais alguém dá, menos tem e mais vazio se torna. Essa ideia deriva da ilusão de que o ego externo é tudo que existe para a individualidade. A raiz do medo de renunciar a todas as defesas compactas do ego é precisamente essa concepção errônea. Porque o ego precisa se defender, né? Quando ele assume esse comando e esse controle, ele se sente em risco o tempo todo. Então as pessoas se tornam defensivas, agressivas, arbitrárias, né? Aqueles que começam a vivenciar esses poderes e energias também começam a perceber o influxo de uma inteligência inspiradora, que parece ser muito maior do que qualquer outra coisa que conheço em seu intelecto externo, tomando como oposto a sabedoria interior. Isso é uma experiência também fantástica, porque quando a gente sai dessa identificação com o ego e se identifica com o eu superior, de repente intuições, ideias, um conhecimento que você não sabe de onde vem, e daqui a pouco você está falando como se fosse uma verdade absoluta, porque passa por essa sensação.
é você conectado com o todo. Então o todo flui através de você. Então são pessoas extremamente sábias e às vezes muito simples. Por quê? Porque elas estão conectadas já com essas correntes superiores da vida. Elas estão em conexão com o eu superior, com esse fluxo de energia. E passam, essa sabedoria interior passa a ser o guia. Então elas são pessoas que às vezes, em 5 minutos de meditação, conseguem respostas fantásticas para questões profundas da vida. Por quê? Porque essa sabedoria flui através delas. Essa inteligência maior se manifesta como inspiração, orientação e como uma nova forma de intuição que não chega num sentimento vago, mas em palavras concisas, em conhecimento definido, apreensível e traduzível em vida todos os dias. Né? São pessoas que ouvem a voz de Deus. Né? Não de um Deus externo, mas do Deus que todos nós trazemos no nosso mundo íntimo. Eu estava estudando os 12 passos, né, que os grupos de ajuda, NA, AA, eles falam do meu poder superior. Meu poder superior. Não é o poder superior. É o meu poder superior. Então você vê que a cura está na conexão com esse poder superior que todos nós trazemos, né? A descoberta dessa nova vida reconcilia opostos aparentes, a de se perceber como indivíduo e de ser uma unidade conectada a todos, parte integrante de um todo. Percebe-se que não são mais opostos irreconciliáveis, mas realidades interdependentes. Esses opostos começam a se encaixar quando o ego se liga à vida universal. Então, o próprio movimento do ego, a partir do nosso despertar de consciência, é de integração. Ou seja, no nosso processo evolutivo, ele vai se integrar a todas as demais estruturas e não permanecer separado nessa ilusão do meu e do seu. Somos um só. Estamos, nesse instante, manifestados dessa forma. Mas nós estamos conectados de toda forma a uma única energia. Então, quando Jesus fala, né, que não cai uma folha de árvore sem que o Pai não saiba, é verdade. Porque no todo há essa conexão desse emaranhado. Nós estamos ligados a esse todo. E quando nós nos conscientizarmos que a dor do outro também é a nossa dor, o nosso movimento vai deixar de ser egóico. Se nós realmente queremos viver num mundo melhor, nós temos que entender que o outro está no processo dele, mas eu tenho condição de auxiliar. O meu movimento tem que ser aquele de ceder, de ir ao encontro, de ajudar, se ele estiver aberto para isso. Então, o nosso movimento tem que ser sempre o quê? Estarmos atentos quando é necessária a expansão, quando é necessária a contração, concentração. E a nossa consciência criativa, finalmente, né, que é o tema do estudo da noite. Nada pode existir sem que antes ocorra um colapso na consciência. E aí nós vamos abrir aqui um parênteses, né? Porque como eu falei, isso faz parte de um estudo em que essa palestra ela finaliza. Colapso na consciência, o que vem ser isso? A primeira parte desse estudo, ele englobou conceitos da física quântica. E para a física quântica, nós vivemos num mundo de possibilidades, né? Tudo é possível. Mas passa a se tornar realidade a partir do momento em que damos atenção, em que a nossa atenção se direciona a um certo ponto. Quando a nossa atenção se foca em algo, aquilo forma o que eles chamam de colapso e aquilo vira realidade. Então, no mar de possibilidades, o que vai criar a nossa realidade é a atenção que nós damos. Um exemplo que nos mostra claramente isso, como muitas vezes as coisas estão aqui, tudo está aqui, né? A criação, todo o conhecimento, as situações estão todas aqui. Nós damos atenção para algumas e deixamos de dar atenção para outras. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência, mas eu já vivi. Às vezes a gente lê um determinado livro, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a ler as obras de André Luiz, eu tinha 15 anos de idade. Né? E aí eu fui lendo. Aí 7 anos depois eu resolvi reler.
Alguns livros de André Luiz parecia que eu nunca tinha lido. Eu disse, mas isso não estava aqui no livro antes. Era o mesmo livro, a mesma edição, só não era mais a mesma pessoa. Porque em 7 anos a gente muda muito, né? E aí depois, 10 anos depois, eu fui ler de novo as mesmas obras. Eu falei, mas não é possível, isso não estava aqui há 7 anos, há 10 anos atrás. O mesmo livro, a mesma edição. Estou precisando reler novamente para ver o que não estava ali mais, né? Mas, por quê? O que aconteceu? O grau de atenção, o grau de consciência fez com que determinadas situações que me passaram batidos, até porque eu não tinha percepção delas, eu passasse a ver de uma outra forma. Mas estava tudo ali, como está. Tudo do mesmo jeito se eu pegar para ler hoje em dia. E eu tenho absoluta certeza que se eu pegar essas obras e reler novamente, eu vou achar incríveis. Porque ele descreve situações que realmente às vezes a gente não está atenta e passa batido. E já com a vivência que eu já tenho nesse caminho, hoje com certeza eu vou ver de uma outra forma. Mas estava ali. Na nossa vida, nós determinamos o que nós queremos ver ou não. Né? Existe até um jargão popular que fala, né? Que a gente só vê o que quer, só escuta o que quer. Porque é filtro automático. Então, determinadas coisas nós damos atenção, determinadas coisas nós não damos. Mas uma coisa é fundamentalmente necessária que a gente aprenda. Nós criamos a nossa realidade. A partir da atenção que nós damos a determinadas situações. Então, se eu tenho o hábito de só olhar o negativo, eu não posso nem reclamar se a minha vida estiver ruim. Porque eu estou criando negativo para a minha vida. Né? E, em geral, a gente faz isso. A nossa postura perante a vida é de sempre repetir o negativo. Acontece uma coisa ruim, você repete 10 vezes. E conta com requintes a mesma história. Né? Materializando no manifesto novamente tudo que já aconteceu de ruim. Mas o bom você não conta, porque não é para despertar a inveja do outro. Não pode reclamar que a vida está ruim. Você repetiu 10 vezes o que era ruim e guardou para você o que aconteceu de bom. Então, olha só, a sua força, a sua energia, o seu magnetismo está plasmando o que na vida? As situações ruins. E a gente faz isso automaticamente. Por quê? Falta de consciência que nós criamos a nossa realidade. Quando nós passarmos a viver de acordo com essa consciência, a gente vai vitalizar o que é bom na nossa vida, o que é gostoso de viver, o que é prazeroso de viver. E vai automaticamente descartar o que não presta. Mas é necessário uma consciência de que é dessa forma que as coisas acontecem. Mas a gente não acredita muito nisso, não. A gente acha que tem alguém anotando as coisas lá em cima e nos dando em certos karmas, assim, que é para purgar tudo aquilo que a gente fez de errado. E a gente acha, então, que nasce para pagar pecado. Né? E vai vivendo dessa forma. Gente, isso é história. Para carochinha. Isso não existe. Primeiro que não tem ninguém anotando absolutamente nada a seu respeito. Porque os espíritos têm mais coisa para fazer na vida do que anotar aquilo que a gente faz. E, na verdade, karma nada mais é do que as situações que nós criamos para a gente. Mas não criamos e isso é feito alguém preparando algo que a gente tenha que viver. Não. Vamos lembrar, as nossas estruturas, elas são energéticas. Elas são espirituais. Está tudo ali vibrando no inconsciente. O que é karma pior do que culpa? Ou você não se sentir merecedor de ser feliz? Ou você vibrar numa baixa autoestima, se sentindo desvalorizado, se sentindo rejeitado, se sentindo abandonado? E isso ninguém criou para você. Nós trazemos. Então, o nosso movimento tem que ser de conscientização desses processos internos, para que a gente se liberte, se livre disso tudo e viva de uma forma mais plena e feliz. É claro que existem as grandes situações, e nós vivemos num mundo de provas e expiações ainda, os karmas acontecem, mas, em geral, o nosso sofrimento é criado pela nossa inconsciência, de que somos nós que criamos a nossa realidade. E nós, o que é a roda do karma, se não você viver da mesma forma todo dia? Nós já paramos para perceber os nossos pensamentos diários?
Será que em 30 dias nós conseguimos pensar diferente de um dia para o outro? Ou a gente tem o mesmo padrão de pensamento, repetitivo, das mesmas coisas? Nós temos criatividade. Nós somos geniais. Nós somos criaturas que temos estruturas divinas fantásticas. Mas não utilizamos. A gente repete as mesmas coisas todo dia, como se nós fôssemos robôs. Fazemos as mesmas coisas sempre. E temos potencialidades para a gente ativar que nos permite sermos extremamente criativos. Mas nós damos atenção a essas possibilidades? Ou nós damos atenção à nossa rotina diária? O que nós vamos fazendo? Como robozinhos que não têm criatividade. A nossa educação já é um padrão assim. Qual foi aquele mesmo vídeo que a gente colocou no nosso curso? Qual era o nome do rapaz? Miguelito? Não. Como é que você lembra? Não. Tem um... Depois eu vou até ver, porque era até um vídeo legal da gente colocar hoje. Mas, vocês se lembram quem fez o curso? Isabel, lembra? Também não? É um rapaz... Ele tá aí? Ah, então depois eu até coloco. Porque ele vai justamente deslindando pra gente um mecanismo cruel de educação, em que nós vamos criando os nossos filhos, não para pensarem, mas para serem robôs, massas de manobra. Coloca então, Val, por favor, porque eu acho que é tão legal esse vídeo. E é uma chamada de atenção para cada um de nós. Esse vídeo a gente utilizou na primeira aula do curso que a gente deu aqui sobre trabalhando a autoestima. É o professor da PUC. Você lembra dele? O nome dele? Gustavito? Não. Era um Ito no final. E a gente também, né? A gente entra na questão, né? Entrar em conexão com o nosso eu superior é nós abrirmos a possibilidade de entrarmos em comunicação com a fonte superior da vida. Que é criação, que é sabedoria, que é orientação, que é solução para todas as questões que envolvem a nossa vida. Porque, na verdade, as situações que a vida nos apresenta são situações para que a gente se trabalhe, para que a gente justamente traga esses conteúdos da inconsciência para a consciência, né, e que a gente resolva. Né, como André Luiz coloca, né, na verdade, todos os problemas já trazem em si a semente da solução. É que a gente não tem olhos de ver. E ele diz o seguinte no livro: o que aniquila o homem não é o problema em si, mas o problema que ele cria em cima do problema. Ou seja, você tem um conflito, você tem uma questão para resolver, mas você não foca nela. Você foca que você tem um problema. Então eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema, eu tenho um problema. E aquilo vai tomando a sua mente, os pensamentos vão entrando numa forma repetitiva, até por um processo químico cerebral que se vicia. Né? Os nossos padrões, eles são químicos. A nossa forma de pensar estrutura uma determinada química cerebral. Então, a gente mudar padrão é mudar também essa química cerebral. Né? Porque são os neurotransmissores que se conectam uns com os outros, formando padrões. Então, você ficar focado no problema e não na solução, você tem que dar uma parada. Entra em conexão. Entra em oração, faz uma meditação, busque entrar em conexão com esse eu superior. Você vai ver se a solução não vem. Vem. Nem que seja reconhecer que não tem solução, mas vem. Aí você entrega e confia. Eu acho que o Miguelito, acho que é Miguelito, né? Não. Então não é. Gustavo, né? Gustavito, era alguma coisa Ito assim.
em que ele estava fazendo uma palestra, pequenininha até. Vai, Gustavito? Não está no curso da autoestima? Então vamos voltar à palestra. É porque não tinha que ser. Oi, porque era da PUC, eu também lembro. Então deixa. Se não achou, é porque não era para mostrar aqui. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Participem do curso Trabalhando a Autoestima 2. Oi? Não, mas é o primeiro novamente. Porque como eu fiz turma pequena, ficou gente de fora. Aí eu devo abrir uma segunda turma. Não sei. Agora parece que abriu um espaço terça-feira na casa, né? Que encerrou o grupo de estudo de médicos. Talvez uma terça-feira. Vou ver ainda. Valzinha, vamos voltar então para a palestra. Oi? 3. Mas tem que fazer o exercício. Vou reprovar todos vocês. Oi? A missão, né? Então vamos voltar, Val, deixa pra lá. Porque foi um curso assim, foi prática mesmo, né? Então, assim, as aulas eram coordenadas. Então, o pessoal foi legal até a terceira. Aí, quando eu falei assim, e esse aqui vocês vão fazer em casa, mas não tinha a quarta aula, e esse ninguém fez. Né? Pode. O curso encerrou já tem 15 dias. Eu perguntei, eu fico no pé. Então, voltamos à nossa consciência criativa. Oi? Aí você participa desse a próxima turma, na última você vem, última aula, sem problema. Porque é legal o fechamento. Vai ser outra turma. Me dá saudade. Você sabe que eu fiquei com saudade da nossa turma? Eu pensei, sexta-feira passada não tinha meu turminha lá. Deixa, Val, é porque o Miguelito, o Gustavito, não tem que ser. Eu lembro que ele faz um comentário sobre isso. Então eu lembro do diminutivo do apelido dele, que ele incorporou o nome até depois. Mas é muito interessante a palestra, porque ele fala desse sistema educacional massificante e dessas questões repetitivas do nosso dia a dia, que a gente vai fazendo isso como robô. Né? E a gente coloca as crianças nesse mesmo ritmo. Então as crianças hoje em dia são criadas para serem tudo menos crianças, não tem tempo de brincar. Né? E a brincadeira infantil é o sonho, é a expressão da criatividade do espírito que a gente mata. Mata por quê? Porque a criança tem que ir para a escola, depois tem que fazer dever, depois tem curso de inglês, depois tem natação, tem judô, tem balé, tem tudo, só não tem tempo de brincar e de ser criança. Né? Bom, mas isso deixa o Miguelito para lá, se esse for o nome dele. Não era Miguelito, não. Bom, essa aqui a gente já leu, Paulo. Se você não sabe que cria suas experiências, vai sempre sentir-se indefeso nas mãos de um poder que não compreende. Este poder é verdadeiramente a sua própria consciência. Né? Quantas pessoas se sentem vítimas da vida? Né? E assumem o papel de vítimas. Né? Quantos de nós, muitas vezes, não se sente injustiçado, tem a sensação de que alguma coisa está acontecendo que depende da nossa vontade? Nós criamos a nossa realidade hoje. Se nós fizermos uma análise sobre a nossa vida, nós vamos ver que hoje nós vivemos de acordo com tudo aquilo que nós fomos plasmando e criando e sustentando ao longo da nossa vida. E a gente tem que ter a consciência disso, porque o poder de criação é nosso. Nada, principalmente tomando consciência, observando mesmo. Observando mesmo. Saúde, doença, equilíbrio, desequilíbrio, vício, né? Relacionamentos tóxicos. Quais são os padrões de crença que nós sustentamos? Principalmente, fundamentalmente, os nossos padrões de crença.
né? Porque é o mapa que a gente seguia e muitas vezes nós temos crenças que sequer imaginamos que temos, mas elas estão ali vibrando e fazendo a gente se conduzir pela vida, né? Um muito comum: quantas pessoas vivem relacionamentos horrorosos por medo de ficar sozinho? Eu também. Quantas pessoas são lindas, fisicamente belas, mas têm uma baixa autoestima que vai no pé, uma coisa assim impressionante. E outras que não são bonitas e têm uma autoestima maravilhosa e abrem caminhos e se tornam pessoas realizadas e fantásticas. Isso tudo está ligado ao quê? Às crenças de cada um. Quantas pessoas falam uma coisa e agem de acordo diferente? Quer ver? Se eu perguntar aqui, eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Quem gostaria de ter uma vida financeira fantástica? Mas são muito poucos. Eu levanto a minha. Quantos alimentam a crença de que ser rico é perigoso? Encarem com honestidade emocional. Não precisa me responder, não. Precisa, não. É só questionar em si mesmo. Se eu fosse milionário, será que isso seria um risco para a minha vida? Porque se você alimentar essa crença no inconsciente, e se as suas estruturas espirituais entenderem que te colocam em risco, sabe quando é que vocês vão ter dinheiro na vida? Nunca. Vai sempre ficar ali na natureza. Por quê? Porque está vibrando. O seu poder de realização está sendo bloqueado por uma crença que você sustenta inconscientemente, mas ela está lá vibrando. É mais fácil, como é que... Gil, você que é o meu consultor para os assuntos críticos que eu troco tudo. Como é que a frase de Jesus? É mais fácil um camelo passar por uma agulha, um rico entrar no reino dos céus, não é isso? Se você tiver essa crença, amigo, o camelo passa e você fica. Ele passa e você fica. Você tem que entender o contexto que Jesus falou isso. Ele não condenou a riqueza. Ele falou, cuidado. Olha só, o que você vai enfrentar estando rico. Mas isso é difícil, é impossível. Se você estiver conectado com o seu eu superior, você é milionário e vai fazer grandes coisas nesse mundo. Agora, se você acreditar que é um risco e que a riqueza pode te colocar em risco, não vai ser. As suas estruturas espirituais vão respeitar o seu limite, que você próprio estabeleceu. Tem alguém anotando e fazendo alguma coisa? Nunca tem. Nunca tem. É questão energética. Aquela pessoa que sempre é assaltada, ela vibra assalto e chama ladrão. Por medo. Que nem eu chamo barata. Valéria tá de prova. Outro dia eu quase pulei no colo dela. Aliás, eu fui colocada à prova aquele dia. Passou um rato e depois uma barata. Eu falei assim, Jesus, é hoje que o meu medo está sendo colocado à prova. Não foi dessa vez que eu venci. Subiu. Val. É Miguelito? Aqui é que o cara seja Miguelito de qualquer jeito. A gente vai descobrir agora. Raulzito. Você apaga aí, Dani, por favor, para o vídeo ficar legal. Gente, presta atenção no conteúdo desse cara que é fantástico. A história é a seguinte: nos últimos 50 anos, a humanidade criou mais Guilherme, que ela criou na soma de todos os anos que vieram antes disso. Então, principalmente, toda essa inteligência a gente está aplicando à tecnologia. Então, se antigamente a gente fazia sinal de fumaça para se comunicar com a tribo do lado, hoje a gente bota a mão no bolso e conversa com 3.000 pessoas que a gente quiser. Se antigamente a gente tinha que esperar o oceano congelar para a gente atravessá-lo e ir para outro continente, hoje você compra uma passagem agora na internet, você vai tomando um chazinho para Nova York, em 8 horas você chega lá. Então, a gente atribui muito do nosso crescimento em bem-estar à aplicação da tecnologia no nosso dia a dia. E isso faz sentido, e eu concordo com isso. Porque, por exemplo, uma tarefa que é chata, uma tarefa que é repetitiva, uma tarefa que é perigosa, vamos botar para a máquina fazer. Para que a gente vai fazer? A gente é inteligente para que a gente possa superar esses desafios e fazer coisas melhores e continuar crescendo, continuar evoluindo. Só que
a gente nos últimos 200 anos acelerou esse processo, né? Então a gente estava com preguiça de levantar para trocar o canal e inventou o controle. Agora a gente está com preguiça de botar a mão no bolso para tirar a câmera, a gente vai inventar um óculos que não só tira foto, como manda e-mail, conversa, vê o que a mulher respondeu e etc. Né? E a gente está tornando a nossa vida mais prática, mais utilitarizada ou uma coisa do tipo, né? Mas isso pode ter uma ou duas armadilhas. E qual eu acho que é a principal armadilha nisso? Na medida em que a gente tenta trocar tudo que a gente faz por máquina, que de novo é legal, os sistemas todos aí vão quebrar, mas isso é outro assunto. É legal a gente acabar com o emprego e botar a máquina para fazer tudo. Tem um grande problema aí, que enquanto a gente não consegue fazer isso, enquanto a gente não consegue botar as máquinas para fazer o trabalho do homem, a gente está transformando os homens em máquina. Tá? E o que eu quero dizer com isso? A máquina, qual é o ciclo de vida dela? Né? Ela é fabricada, depois ela produz o que tem que produzir, depois ela fica velha, depreciada e morre. Né? Ou a gente joga fora, como a gente gosta de dizer. Né? O que a gente está fazendo com os seres humanos? Nasce uma criança linda, eu estou tendo a oportunidade agora, a honra de trabalhar com criança, você olha dentro do olho dela, você vê potencial. Ali sim é uma semente, ela pode ser qualquer coisa, aquela criança. Né? E o que a gente faz? Bota ela na fábrica, que a gente dá um nome mais bonito que a escola. Né? Bota ela em grades curriculares, disciplinas, em séries, é igualzinho, Fábio, em séries. Né? Instalou o programinha da geografia. Está funcionando ou não está funcionando? Não sei, faz o teste e vê. Ah, passou no teste? Vai para não passou, volta, então instala o programa nela de novo para ver o que acontece. Né? E aí o que acontece é que a gente não só está achando que a gente sabe o que ela tem que aprender, como a gente ensina não só o conteúdo, mas a forma também. Então a gente ensina para ela que ela não tem autonomia, que ela não pode ir para o banheiro sem pedir permissão, né, que ela não pode escolher o que ela vai aprender, o que ela vai fazer. E quando a criança é sortuda, quando ela não é sortuda, ela passa o dia inteiro vendo TV. E quando ela é sortuda, ela continua a agenda dela mais difícil que a agenda do pai. Tem aula de violão, aula de balé, aula de inglês, aula de espanhol. E assim ela vai, sendo depositado conhecimento dentro dela, né, sempre de fora para dentro, de fora para dentro. Aí chega aos 17 anos, a gente consegue ver os primeiros efeitos da robotização do homem. Que a gente chega para ela e fala, escolhe, o que você quer ser quando crescer? Ela trava. Por que ela trava? Porque ela está acostumada a respostas certas. Ela está acostumada a ler o enunciado, ver ali todos os probleminhas, né, todos os dados, juntar tudo de uma formulinha que ela sabe muito bem qual é, porque normalmente as provas são fáceis. Ela vai lá, aplica, chega a resposta, acertou. Só que nesse caso não. Nesse caso ela precisa de intuição, que é uma coisa que vem de dentro e a gente não pratica desde pequeno. A gente precisa de coragem, que é agir com o coração. Ela nem sabe o que é coração ainda. Né? Então o que ela faz? Ela usa a cabeça. Ela é o robozinho. Então, meu pai é médico, né? Então eu posso pegar os clientes do meu pai, então eu vou ser médico também. Eu sei falar bem, eu gosto de ler, então eu vou ser advogado. E eu li no jornal que está faltando engenheiro, né? Então eu vou me formar em engenharia. E aí assim a gente entra na faculdade e normalmente, eu não tenho dado, mas normalmente é uma experiência bastante frustrante. Por quê? É culpa da faculdade? Não, é culpa nossa. Tá? Por que é culpa nossa? Porque a gente foi robotizado para ver sempre valor no resultado. E qual é o resultado que a gente vê na faculdade? O diploma. Né? Então a gente entra na faculdade para o quê? Conseguir o diploma. Para quê? Porque essa é a nossa especificação técnica como máquina. O que você é? Eu sou um engenheiro de produção com MBA e não sei o que, com pós-graduação. Não, você não é isso, cara. Você é uma outra coisa. Você é uma pessoa. Você não é uma máquina. Tá? Então a gente entra na faculdade, tem essa experiência frustrante da faculdade e aí depois a gente termina a nossa fabricação e entramos no mercado de trabalho. Para ser o quê? Recurso humano, um recurso humano, né? Que vai ter que executar processinhos que pensaram para você, que vai entrar, que a gente subentende que a vida é um processo super controlado, né? E a gente bota o cara nesse plano de carreira, que a gente chama, né? Que é basicamente, é igualzinho na escola, você tem sonho, né? Você tem um monte de coisa que você quer fazer, não tem? Dá pra mim a tua vida, que pode deixar que eu cuido bem de você. Eu sei quanto você deve ganhar, eu sei o que você tem que fazer, eu sei para onde você tem que crescer, eu sei tudo. Então dá pra mim que eu faço. E aí assim a gente produz e fica velho, fica estressado, fica gordo, fica com câncer, tem ataque de coração. E se a gente tem dinheiro, tomara a Deus a gente tenha, a gente compra um sítiozinho em Teresópolis e se isola do mundo que a gente não aguenta mais ninguém. Né? Então a gente se joga fora. Né? Então assim fica a vida do homem. A gente é fabricado, a gente produz e a gente se joga fora. Mas será que a vida do homem é assim mesmo? Né? Então, por exemplo, a criança, não sei se vocês sabem, a criança vem, o raiz da palavra é criar. Né? E o que a gente transforma as nossas crianças que vieram para criar? A gente transforma elas em alunos, que quer dizer o sem luz.
Ou seja, a criança que é aquela esponjinha que vai pegar tudo que você dá para ela, a gente vê ela como aquele laptop novinho que você vai instalar tudo. Ele não vai dar pau, ele vai rodar tudo, então vai. Aprende que você precisa disso. Aprende que você precisa disso. Eu estou trazendo a luz para você. Você não sabe o que é bom para você, eu estou trazendo a luz. Então a gente, durante a nossa vida inteira, terceirizou tudo que a gente tem, né? E isso traz uma grande infelicidade. Isso tudo acabou caindo na minha cabeça, porque, obviamente, como vocês podem ver pela minha ansiedade, eu estou nesse processo. Eu estou no processo de tirar os programinhas que instalaram de dentro de mim, né? E aí, eu comecei a... Bom, primeiro eu estava trabalhando pra caramba, aquele esquema, e meus amigos validavam. A validação externa que é perigosa, né? Vai lá, moleque. Você está mandando bem, cara. Você é tão novinho, você está mandando bem. Continua assim. E continua assim, cara. Você não sabe como é que é o meu dia a dia, você não sabe como é que eu estou dormindo, como é que continua assim. Né? E aí eu entrei numa crise e comecei a estudar vida profissional e vida pessoal. Vou equilibrar esse negócio, né? Eu quero ter uma grande carreira, eu acho que eu tenho capacidade, né, para ser alguém na vida, porque hoje eu não sou ninguém, então eu quero ser alguém na vida, mas eu também quero ter uma vida pessoal bacana e tal, vou aproveitar minha família, meus amigos, uma coisa do tipo. Né? E aí pesquisei, vi ferramenta, vi planilhinha, conversei com gente, não sei o quê, até que eu cheguei num cara genial brasileiro chamado Cortella, que é talvez o maior filósofo vivo do Brasil hoje. E ele falou assim, tem gente, e aliás, metade do que eu estou falando aqui, ele falou com palavras mais brandas e mais bonitas no YouTube, tá? Então vocês vão lá. Ele fala assim, tem gente que separa a vida em duas, né? Só que isso é a definição de esquizofrenia, né? A gente tem a vida pessoal e a gente tem a vida profissional. Ou seja, são duas vidas, são dois Guilhermes, é dois tudo. Né? E aí, quando eu vi isso, ele falou, não, são várias dimensões da vida. É uma vida só, mas são várias dimensões para a nossa vida. A espiritual, a de amizade, a de família, a de amor, a de geração de renda, que é emprego, a de construção do que a gente quer fazer da vida, a nossa obra, que é trabalho, que é uma coisa que a gente confunde muito também, emprego com trabalho. E aí essas coisas se relacionam ou não no nosso dia a dia. E aí eu falei, aí sim, agora faz sentido. Porque eu estou sócio do meu melhor amigo, sócio da minha namorada, minha mãe trabalha comigo, então quando eu estou em casa vendo um negócio com a minha mãe, é o quê? Dependendo do assunto, é um Guilherme diferente que vai estar ali. Né? E no meu caso é interessante, porque quando eu entrei aqui na empresa Júnior, né, na PUC, tinham dois Guilhermes, eles me chamavam de Lito. E sempre fora daqui eu era o Gui. Então eu tinha o PJ, que era o Lito, e a pessoa física, que era o Gui. Né? Até o momento em que eu cheguei para mim e falei, não, eu vou quebrar isso, o Guilherme é um só. E hoje eu estou tentando, né? Eu falei que eu estou no processo. O Guilherme que está aqui em cima é exatamente o mesmo Guilherme que está no Coffee Break, que é exatamente o mesmo Guilherme que está com o cliente, que está com a mãe, que está com o pai, o que quer que seja. Né? Então, eu acho que a gente passou por esse grande processo de robotização e o grande indicador de que isso está acontecendo é que, e todos nós estamos caindo nessa, tá? Quando a gente chega para você, nas inscrições do TED tinham isso, e lá no Facebook agora tem isso, quem é você? Fale um pouco de você. Aí a gente volta para a síndrome do CV, né? Eu sou um engenheiro formado na PUC, com MBA, não sei o que, não sei o que. Isso não é quem é você. Isso é o que você faz, ou no máximo o que você estudou. Isso não é quem é você. Tá? Então eu acho que nesse processo de esvaziamento do ser, né, basicamente foi isso que a gente fez. A gente tirou tudo que a gente tinha de bom, toda a nossa essência a gente deu para a empresa, deu para a escola, deu para a família, deu para o governo, deu para qualquer um. A gente se esvaziou. E aí quando você entra no ônibus hoje, quando você entra no metrô, você olha no olho das pessoas, aquilo está morno, aquilo está desanimado, né? Que vem de sem alma. Tá? Nós estamos hoje desanimados, sem alma. Você vê zumbis dentro do metrô, você não vê gente dentro do metrô. Está todo mundo no piloto automático, está todo mundo produzindo para ficar velho no final. Então, o que eu posso dar como proposta, né? Agora que eu acabei com o mundo, o que eu posso dar como sugestão? O que eu posso dar como sugestão de melhoria aí pra gente? Muitos de nós estão vendo a saída empreendendo. E eu acho que isso é uma ótima saída, por sinal, a que eu optei por fazer também. Mas aí eu fiz essa brincadeirinha aqui com o pessoal do TED, não foi à toa. Empreender é muito legal, mas cuidado. Porque você está empreendendo uma empresa, você está empreendendo um empreendimento, e você continua vendo as coisas do lado de fora. E na verdade, gente, está tudo dentro. Está tudo dentro. Só que a gente está se esvaziando. Então esse é o primeiro ponto, está tudo dentro. Segundo ponto, o valor das coisas está no processo, não está no resultado. A gente fica vendo valor em resultado, não está. É muito mais importante como esse resultado foi construído. Sabe qual é o único resultado da vida? A morte. Só o que importa é o processo.
Tá? É como a gente chega até a morte, é o que a gente constrói até a morte. Então a gente fica jogando. Nos últimos 50 anos a gente criou mais conhecimento do que no resto da história toda. A gente está planejando 10 anos na frente, 5 anos na frente. Isso é uma das maiores arrogâncias intelectuais que tem. E isso me ensinou o valor do hoje, do estar feliz agora, né? Do estar feliz a cada momento, a cada segundo, eu estar feliz de estar aqui em cima, estar feliz depois de estar lá fora com vocês. E o que eu fazia antes? Eu sacrificava hoje como um investimento para no futuro eu ser feliz. E aí Gandhi, que hoje completa aniversário aí de um grande protesto dele famoso, Gandhi disse uma vez, uma das frases dele geniais é: não há caminho para a felicidade felicidade é o caminho. Então, o que eu acho que a gente fez nesses últimos anos foi pegar procurar a felicidade fora, procurar a felicidade em algum lugar, quando na verdade a felicidade está dentro da gente e está no hoje, tá? Então, a proposta final, né, nessa questão de empreender, vou empreender, pô, legal, cara, empreenda. Eu acho que é uma coisa bem bacana. Mas não se esqueça que a única instituição que existe no mundo é você, como pessoa. Então, o meu convite para você é, ao invés de empreender, vamos empreender juntos? Obrigado. Tá bom, né? Guilherme Elito. Oi? Mas o que fica dessa mensagem dele, né? Primeiramente, esse chamado que ele faz em termos de educação. Né? Nós que somos pais, mães, avós, tios, futuros pais ou mães, né? Que a gente tenha o cuidado com o que nós estamos fazendo com os nossos filhos, para que essa essência não se perca. E em segundo lugar, nós mesmos. Aliás, eu inverti. Em primeiro lugar, tem que ser nós mesmos, né? Para que a nossa essência não se perca. Porque, em geral, a gente se deixa levar por isso aí. É forte. Sair da massa significa quebrar padrão. E, em geral, nós não nos sentimos seguros em fazer diferente da massa. E nós temos que ancorar essa energia de segurança íntima, sabe? De ouvirmos a nossa essência. O que é a nossa essência? Que somos nós, é a nossa alma. É aquilo que eu falei. Ele fala, eu passei por uma crise e hoje eu estou no processo. Com certeza ele deve ter sentido angústia, porque era a alma dele dizendo que ele estava fora do caminho dele. Hoje, ele fez toda uma reflexão que está levando ele para o caminho dele. E ele está compartilhando essa experiência com outras pessoas. Né? Então, que a nossa essência não se perca. Porque na nossa essência está o caminho. A gente ouvindo o nosso eu superior, a nossa alma, ela é nosso guia. E vai nos levar para o caminho de retorno ao nosso projeto original. Se você não sabe que cria suas experiências, vai sempre se sentir indefeso nas mãos de um poder que não compreende. Este poder é verdadeiramente a sua própria consciência. A não percepção dessa verdade cria a roda do karma em padrões repetitivos que precisam ser quebrados, para que a gente saia dessas mesmas coisas sempre, atraindo pessoas do mesmo tipo sempre, vivendo sempre as mesmas experiências, né? Nós temos uma possibilidade infinita de criarmos experiências infinitas também, muito prazerosas, muito gratificantes, se tivermos focados nisso. Porque se entrarmos nessa massa comum, vai ser esse padrão repetitivo sempre, até que a gente desperte a consciência. Ele fala de uma questão, né, que o filósofo chamou a atenção dele, em que nós vivemos em dimensões diferentes. Ele aplica isso à nossa vida social, familiar, tudo mais. A nossa consciência também transita em diversas dimensões. O nosso despertar de consciência é justamente a gente sair daquela primeira, né, daquele ponto do mineral, até a mais ampla consciência, que é a consciência crística, divina, criadora, realizadora. Então, o nosso despertar espiritual também é transitar por isso. Né? Perdermos os nossos medos de assumirmos a nossa identidade espiritual. Perdermos o medo de trabalharmos a nossa mediunidade, que faz a gente passar por outras dimensões de trabalho, de realização e de contato. Porque tudo isso faz parte de um aprendizado natural. Não existe o sobrenatural. Tudo foi criado por Deus e é natural. A questão que existe ainda é o que é desconhecido. E, em geral, a gente tem medo do desconhecido, né?
Tem pessoas que trabalham numa casa espiritual, mas morrem de medo de ver fantasma. É muito engraçado isso. Primeiro que não existe fantasmas, nós somos fantasmas com roupa, né? Existem espíritos, encarnados e desencarnados. A gente não tem que ter medo deles. A gente sabe que eles existem, estão em toda parte. É uma questão de darmos atenção a essa realidade e vivermos uma realidade que é a nossa. Isso é tão engraçado que André Luiz conta uma passagem, se eu não me engano é no Nosso Lar, em que ele estava no Nosso Lar muito desligado, assim, fazendo as coisas, de repente ele se assusta com os fantasmas, até que ele teve consciência que ele era também um, que ele já estava desencarnado. Para você ver como é que isso é uma crença forte, né? Ele viu se aproximar uns seres, aí ele tomou um susto, porque eram, entre aspas, fantasmas. Ele, opa, mas eu também sou um fantasma, como é que eu posso ter medo disso, né? Porque são os nossos padrões, né? Se a gente tiver medo, vai ter medo em qualquer lugar, né? Pensou desencarnar e pôr um brau e barata? Deus me livre. Meu Deus. Querer é um processo em movimento, exatamente como saber e sentir o são. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo cria. Então, querer, você quer alguma coisa, você já está movimentando energia na direção. Assim como saber e sentir também. Onde existe consciência, também sempre existe o saber, o sentir, o querer. Quando algumas correntes de querer são contraditórias, produzem um curto-circuito na superfície, o que se manifesta como falta de consciência, entorpecimento e dor. Um exemplo do curto-circuito foi aquela crença que eu falei com vocês aqui, né? A gente quer se realizar profissionalmente, quer ter dinheiro, mas no fundo alimenta um medo inconsciente. Curto-circuito na energia, né? Vai bloquear o caminho para que a coisa chegue. E aí vem o quê? Falta de consciência do quê? Dos nossos padrões de crença. Não, pula, isso aí faz parte. Qualquer caminho de desenvolvimento verdadeiro deve fazer emergir todos os desejos, crenças e conhecimento interior, confusos e contraditórios, para que as circunstâncias de vida apareçam na sua luz verdadeira como criação do eu. Esta compreensão lhe dá o poder de recriar. Então, todo o processo, né, de desenvolvimento, de terapia, tem que passar pela nossa verdade. A gente trazer à luz as nossas crenças, os nossos desejos, mesmo aquele que a gente não tem coragem de confessar para ninguém, né? Mas é importante que a gente confesse para si mesmo, né? O que se apresenta na nossa vida de forma contraditória, porque tudo isso, gente, é energia que a gente está emitindo, seja consciente ou inconscientemente, e fomentando, criando a nossa vida futura. No manifesto já está acontecendo, porque nós estamos plasmando com o pensamento, com as nossas próprias energias. Isso é criação do eu. Essa compreensão é que dá o poder da gente fazer diferente e de criar uma nova realidade diferente. Não precisa reencarnar, não. Pode ser agora. Querer, decidir, formular, conhecer e perceber são ferramentas da sua consciência criadora. Nós criamos o tempo todo. Quando a gente quer, quando a gente decide, quando a gente formula, quando a gente conhece, quando a gente percebe. Mas tem que ter determinação nisso. Botar energia, uma energia que se direciona para um determinado lugar, para uma meta. Aquela eu sei o que eu faço, o que eu não faço, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Vai ficar stand-by. Algumas vidas, às vezes. A humanidade pode ser dividida em dois grupos. Os que sabem disso e usam essas ferramentas deliberada, criativa e construtivamente, e aqueles que não percebem isso e estão constantemente criando destruição sem o saber. E, em geral, reclamando muito da vida. Ó vida, ó dor, não sei o que acontece, é tudo comigo, isso acontece comigo, e não está percebendo que é a própria conduta, os próprios desejos que estão criando essa realidade. Passos para a criação de uma nova realidade. Vamos lá. Primeiro passo.
a gente aprender a ativar o eu superior. Ative o eu superior que existe em você. Para isso, a gente deve se aquietar interiormente e permitir que isso aconteça. Dê o comando de voz. Como uma estrutura espiritual que é o eu superior, a gente pode evocar a presença dele. Quando a gente tem uma determinada questão para resolver, quando a gente quer uma orientação na vida, como faz o pessoal dos 12 passos lá no NA, no AA, não sei mais o que chama o meu poder superior, a gente pode chamar o nosso eu superior, para que ele venha, porque ele já está aqui. A gente só não está conectado a ele, por ser uma estrutura poderosa e energeticamente que a gente nem suporta muito tempo de conexão. Mas ele pode nos inspirar nas decisões da nossa vida, nas nossas tomadas de decisões, no que a gente quer fazer. Então dê o comando de voz. Silencia, relaxa, se tranquiliza internamente e chame, dê esse comando de voz. Meu eu superior, se manifeste aqui agora. Eu preciso que você me mostre o caminho, que me guie nessa determinada situação. Você é a luz da minha consciência, ilumina o meu caminho. Quando você descobre que abriga essa presença no seu interior, essa descoberta o enche de segurança, de força, de conhecimento, de que não precisará sentir-se inadaptado e desamparado, porque a fonte de toda a vida o abastece com cada pequeno detalhe da vida que é importante para você. Se nós fizermos um exame de consciência honesto, nós vamos ver que por mais que a gente não tenha dado importância ao nosso eu superior, nunca nos faltou o amparo naquilo que a gente precisava. Pode não ter sido da forma mais fácil, pode não ter sido da forma como a gente queria, mas a ajuda e o amparo sempre vem. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, às vezes, dentro do nosso caminhar, é necessário até que a gente chegue no fundo do poço. Porque o nosso orgulho é danado. A gente perceber e reconhecer que tem que largar o controle, que tem que aprender a entregar, que tem que reconhecer que a gente não tem o controle da nossa vida, mas nós temos a possibilidade de nos conectarmos com essa presença e deixarmos essa presença nos guiar. Quando a gente realmente faz esse exame de consciência, a gente vai ver que teve uma mão fazendo assim, nos conduzindo. E às vezes, para o nosso próprio bem, ele nos conduz até nos deixarmos essa experiência aqui na Terra. Isso muitas vezes a gente não aceita, porque não aceita que morreu, chega do outro lado indignado porque desencarnou, e às vezes o melhor para nós naquele momento foi realmente desencarnar. A gente só vai entender isso lá na frente. Mas se nós aqui agora fizermos um exame das dificuldades da nossa vida, a gente vai perceber que Deus sempre esteve presente. O segundo passo, e eu acho que talvez seja o mais difícil, é importante perceber a parte negativa da sua consciência que se tornou destrutiva. E isso não é fácil porque você está condicionado a crer que a sua vida é um molde fixo dentro do qual você foi colocado e deve aprender a relacionar-se com ele, independentemente de suas capacidades interiores de pensar, querer, saber, sentir e perceber. Que é aquele discurso que o Guilherme estava aqui fazendo. A gente reconhecer que a nossa consciência é destrutiva no sentido da gente esquecer que nós somos uns seres pensantes, que nós temos os nossos quereres, que temos os nossos sentimentos e que isso, na verdade, nos guia aqui na Terra, a nossa percepção, toda uma parte intuitiva. Nós não somos criados para dar atenção à nossa intuição. E, no entanto, a nossa intuição é uma expressão da nossa essência. Então, a gente, na verdade, tem que quebrar um padrão de consciência destrutivo, que é o que nós fomos condicionados, na grande maioria das vezes, pela nossa educação. E passarmos a ouvir esse eu superior, que é a nossa consciência divina, na condução da nossa vida. Então, você tomar conhecimento dessa parte negativa é um segundo passo, para que aquela consciência criativa se manifeste. Ou seja, você desbloqueia o que está emperrando aquela manifestação, para que a gente possa ir para o terceiro passo, que não é ainda. Como você pode avaliar agora? Isso requer um grande grau de honestidade emocional. É você com você mesmo. E isso requer esforço para vencer a resistência em concretizar essa mudança
no seu modo de ver a vida, desde o sentir-se desamparado, porque nós não somos, até perceber a vida como a sua própria criação em todos os aspectos. Realmente não é possível ativar a presença do eu superior enquanto você permanece cego às suas criações negativas. Às vezes, alguns canais são desobstruídos, mas você não pode contatar o seu eu superior enquanto persistirem os bloqueios energéticos e o desamparo imaginário causado pelo ego. Esse desamparo nunca existiu. Nós não somos vítimas da vida, nós não somos coitadinhos. A gente tem que aprender a sair desse time, né? Do coitadinho de mim. Nós somos, na verdade, criadores da nossa realidade. E aí, nós vamos para o terceiro e último passo. Seus processos de pensamento consciente são o primeiro contato com o eu superior. Você cria tanto com pensamentos conscientes quanto com pensamentos inconscientes. O que são pensamentos inconscientes? É aquele no automático. Você nem toma consciência, mas ele está ali, ó, fomentando. Sua habilidade de pensar corresponde exatamente aos processos criativos da mente universal. Embora sua consciência seja um fragmento do todo, ela tem os mesmos poderes e possibilidades. Que Jesus falava, né? O que eu faço, vós podereis fazer e até muito mais. A separação nem mesmo é real. Ela existe unicamente porque é assim que você se sente agora. No momento em que você descobrir a imediaticidade dessa presença, não mais sentirá a separação entre os seus pensamentos e os do ser maior. Eles se fundirão e você irá compreender que eles sempre foram um. Então, nesse processo de criação, é necessário que a gente aprenda a reconhecer os nossos atuais modelos mentais, e isso passa pelo processo de tornarmos as nossas crenças conscientes, anular os modelos negativos, ou seja, já que nós fomos programados para pensar de uma determinada forma, essa determinada forma estimula uma química cerebral que automaticamente nos leva a fazer sempre o mesmo movimento, nós, com a nossa vontade direcionada, podemos quebrar esse padrão e criar novos moldes mentais. Isso é poder. Nós podemos criar moldes mentais de sucesso, de prosperidade, de realização, de atrair pessoas incríveis para a nossa vida, oportunidades fantásticas para a nossa vida, se nós criarmos esses modelos. Porque senão a gente vai continuar vibrando sempre da mesma forma. E decretar o que deseja, ativando energeticamente o molde com a força da imaginação, criando um campo magnético favorável para que isso aconteça. Então, você utilizar frases de efeito, frases que você repete mesmo como mantra. Eu, por exemplo, eu crio um que eu utilizo sempre: o invisível me protege. Eu não tenho medo de nada, só de barata. Mas o invisível me protege. Né? O que não é bom não é para mim. O que é bom é para mim. Eu sou ótima. Tudo na minha vida é ótimo e acontece com facilidade, com fluidez. Então você vai criando esses modelos. Isso vai fomentando uma química de quê? De você acreditar que você vai conseguir, e tantas outras frases, né? O que não é bom não é para mim. Eu descarto o que não é bom. Então isso vai criando força em você. Energeticamente você vai criando uma barreira magnética que o que não é bom daqui a pouco não vai nem chegar. E se chegar, vai chegar como um teste. Que você vai perceber que a sua percepção já está ligada, você já está com a antena ali para perceber, e você vai descartar, porque isso também é aprendizado. Quando a gente entende, né, quando a gente fala assim, que a Terra é um mundo de prova, o que é você ser provado? Senão no sentido de você colocar o seu conhecimento em ação. Então o tempo todo nós estamos o quê? Tendo que colocar o nosso conhecimento em ação. Para que aquilo que a gente saiba, para aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente pensa se transforme também nos nossos atos. E a nossa energia se torne uma energia una. Porque nós fragmentamos a nossa energia e perdemos força quando fragmentamos a nossa energia. E quando é que isso acontece? Quando eu penso uma coisa, sinto uma coisa e faço outra.
fragmentei a minha energia. Não está tendo uma unidade em mim. Não tem uma unidade em mim, também não vai ter fora de mim. Porque tudo parte da gente. Vitalizar esses modelos com a nossa atenção, ou seja, a gente está criando, a gente tem que ter foco naquilo e alimentar essa vida boa. O processo de visualização é muito positivo nessa situação. E entender a vontade consciente como força e poder, porque o é. A nossa vontade é determinante para tudo aquilo que a gente queira. É que a gente não leva fé nisso. E cuidado com os circuitos contraditórios, né? Para não falar uma coisa e fazer outra. E aí perguntas, né, para questionamento íntimo. Não precisam responder. Para mim, só para vocês. Nos seus hábitos diários, aonde anda o foco da sua atenção? No positivo? No negativo? No que é bom? No que não é bom? Eu sou otimista? Sou pessimista? Com que você gasta a sua atenção e energia? Com coisas boas para você? Você tem consciência da força vibratória de criação através do que você fala, pensa, pragueja, reclama, lamenta, se queixa? Você tem consciência de que as suas emoções, sentimentos também são forças criadoras da sua realidade? Como anda a sua vida, hein? Só para vocês. Quanto menor a consciência de um ser, mais separados parecem o pensamento, a forma e o ato. Até o nível em que a forma parece totalmente independente do ato, e este do pensamento ou da vontade. Uma parte essencial do despertar da consciência individual está precisamente em fazer essa conexão. Ou seja, volta só um minutinho, Val, por favor. Voltar, não ir para frente. Pelo menos todo mundo viu que já está no final. Não existe separação entre o que a gente pensa, a forma como as coisas acontecem no nosso ato. É como se o nosso... É como se... Como é que eu vou falar? É como se a nossa mente fosse um aparelho que modelasse algo. E a energia vem e preenche aquele aparelho e modela, criando a realidade. É mais ou menos assim que funciona. A gente só vê isso de uma forma separada, porque isso é ilusão, é a forma dual até com que a gente se apresenta nesse mundo aqui. Eu me lembro de uma história que o Luiz Augusto contou aqui, e logicamente eu vou só lembrá-la por alto. Ele é que conta com riqueza de detalhe, né? Mas era um monge, um mestre, parece que isso é uma parábola zen, não sei. Era um monge, um mestre, que ele vivia em silêncio. Ele não falava absolutamente nada. E os seus discípulos sempre pediam a ele que falasse alguma coisa, ele sempre quieto. No dia que ele resolve falar uma palavra, ele fala fogo, e o mosteiro pega fogo. Isso mostra o que essa história? O poder de criação da palavra. E isso, como até o que ela antecipou aqui, né, colocando o final da palestra, os alquimistas sabiam disso. Tanto que as palavras, né, Fiat Lux, faça-se a luz, né? Abracadabra, eu crio quando eu falo. Isso é uma realidade. A gente cria o tempo todo. Só que a nossa forma ainda de não consciência dessa realidade, a gente não consegue fazer o encadeamento, o que eu hoje estou falando aqui para você, e da experiência que eu vou viver na semana que vem. Isso foi uma coisa que eu prestei atenção quando eu comecei a fazer palestra espírita. Era algo impressionante. Eu fazia uma palestra aqui sobre um determinado tema. Na semana seguinte me aconteciam pelo menos 3 situações em que eu tinha que colocar em prática aquilo que eu tinha falado. Mas era impressionante. Teve uma época que eu fiquei com medo de escolher tema. Eu falei assim, não é possível. Eu vou falar agora só coisas amenas, porque eu só falar sobre o perdão. Eu quase matei uma pessoa na semana seguinte. Mas eu com vontade de voar no pescoço dela. Não posso. Uma, só para quebrar aqui, para fechar, né? Uma foi muito interessante. Essa foi antes, o teste veio antes da palestra. Eu tinha escolhido o tema de falar sobre tolerância. Padrão emocional da tolerância, os mecanismos da tolerância.
no meio do expediente, no escritório, lá na época que eu ainda era advogada, tratando 1000 assuntos ao mesmo tempo, me toca o telefone celular da operadora, me avisando que a minha conta estava atrasada. E aí, a minha conta estava atrasada porque eu tinha me mudado de moradia e não tinha tido tempo de fazer a alteração do cadastro, e a conta ia para um lugar e eu morava muito longe. Agora eu estava morando no centro da cidade e não tinha tido tempo de ir lá pegar as contas para pagar. E aí a moça falando, falei para ela, não, mas é porque eu mudei. Ela, então você vai ter que ligar para não sei, aí me deu o número para mudar o cadastro. Eu falava para ela, mas o meu cadastro está na sua frente? Ela falou, tá, sim senhora, você está altera. Não, a senhora tem que ligar para o 0800 de não sei das quantas para mudar. Eu falei, minha filha, o meu cadastro não está na sua frente? Ela falou, você está, altera. Eu sei que eu tive uma discussão com a mulher, acabei xingando a mulher de tudo quanto era não. Horrível, uma vergonha. Quando eu desliguei o telefone, eu só escutei a minha mentora falar assim no meu ouvido, a sua palestra é sobre o que mesmo? E aí, claro, minha palestra ia ser à noite. Eu tive que começar a palestra contando aquela história, porque senão eu ia ser muito hipócrita, né? Então, gente, eu estou aqui falando sobre tolerância, mas hoje aconteceu essa situação assim. Esse foi um caso que eu fui testada antes. Mas Deus nos envia os testes. Sempre. É impressionante. E quando a gente, então, começa a falar para os outros, é maravilha. É quase que diário. Né? Hoje eu estou um pouquinho mais tolerante. Bom. O que foi, Gil? Eu falei um pouquinho, Gil. Fazer palestra, quem conhece a gente, é triste. O impulso criativo contém energias incrivelmente poderosas. Essas energias causam impacto. Elas imprimem a substância criadora que tudo impregna. A matéria responde à mente criadora. Essa substância é então moldada numa forma, fato, objeto, estado mental ou qualquer outra coisa. A mente e a consciência imprimem. A substância da vida é impressa. Então quem cria somos nós. A substância da vida só é impressa. Então o nosso poder criador está na nossa mão, não está em um lugar fora, está em nós. O princípio da alquimia é a palavra, né? E aqueles 2 exemplos que eu coloquei. Faça-se a luz e eu crio com o que eu falo, que abre a cadabra. Assuma o seu poder de criação. Então é esse, gente, o recado da noite de hoje. Né? Foi uma palestra um pouquinho longa. Eu geralmente, quando substituo o Luiz, eu faço ela pequenininha. Mas eu queria agradecer a presença de vocês, certo? E até a próxima, que eu espero que seja daqui a bastante tempo, que ele não falte.